E aí pessoal, tudo bem com vocês? Queria fazer a demonstração do nosso novo aparelho. Esse aqui é um pack deck, barra fly, barra voador, chame da maneira que você preferir. E uma das principais vantagens desse aparelho é que ele trabalha com bateria de peso, ou seja, para aumentar a carga ou diminuir é bem prático. Esse aparelho possui dois ajustes, um para fazer crucifixo para o peitoral e o outro para fazer o crucifixo invertido, para a deltoide posterior e a parte superior das costas. Então vamos lá, pessoal. Como ajustar a máquina para fazer crucifixo ou posterior de ombro? Bom, basicamente aqui você tem dois ajustes. A primeira é a altura do banco. Lembrando, não é para girar, é só para aliviar com uma mão e com a outra você puxa, tá? Sem girar, só alivia e desce, ou alivia e levanta. E o outro ajuste é a polia, né? Então para fazer peitoral, crucifixo, primeiro você volta a polia aqui, mais ou menos no meio da base. Volta outro no mesmo lugar, para deixar igual os dois lados. E aqui você vai testar, errar, até acertar a posição mais confortável para você, até achar a sua configuração preferida. Tá? É individual, depende da altura, depende do conforto. Então primeiro você volta a polia, volta mais ou menos no meio da base, da plataforma. Aí você testa a altura do banco. Para mim, particularmente, o banco está alto. Então, o que eu faço? Eu vou lá e vou abaixar o banco. Eu deixo no último para mim. Aí eu pego mais ou menos no meio da base aqui. A única dica que eu posso dar para vocês é não fazer com que a sua pegada fique muito acima da altura do ombro. Como nesse exemplo aqui, tá? Então, mais ou menos, eu deixo mais ou menos a pegada no meio do pegador aqui, onde vai ficar um pouquinho abaixo da altura do ombro. E desse jeito fica mais confortável para eu executar o movimento. As minhas costas ficam bem plantadas no banco, com o banco mais baixo dessa maneira. Então, para mim, essa é a melhor configuração. Agora, para fazer posterior de ombro, a gente vai ter que voltar a polia lá no último, no primeiro ajuste, no primeiro buraquinho. Coloca os dois lados iguais. Travou, tá? Aí eu vejo muita gente pegando no mesmo pegador aqui. Não tem nada de errado, mas esse pegador aqui do meio vai dar mais firmeza, vai dar mais estabilidade. Então, eu sugiro que você pegue aqui por dentro. Estica lá na frente e faz o movimento. Tá? Esse aqui é para posterior de ombro e para as costas, lembrando. Para fazer posterior de ombro, eu sugiro erguer mais o banco. Tá? Porque aqui, nesse caso, como a gente vai esticar lá na frente, sua pegada vai ficar muito acima do ombro. Então, eu sugiro que você erga o banco para que sua pegada fique mais ou menos um pouco acima da altura do ombro, tá? Desse jeito fica mais confortável, você consegue estabilizar seu peito aqui no encosto e fazer o movimento. Então, as duas sugestões minhas, primeiro você vai regular a polia, tá? Posterior de ombro você volta tudo. Para fazer o peitoral crucifixo você coloca menos no meio da polia, aí você vai decorar o seu ajuste, certo? Então, para fazer posterior de ombro, você deixa o banco mais alto. E para fazer o crucifixo, de preferência, na maioria dos casos, você deixa o banco mais baixo. Agora, pessoal, eu vou falar dos principais erros que eu vejo a galera cometer ao executar tanto o crucifixo como o crucifixo invertido. No crucifixo, o principal erro que eu vejo é o pessoal querer dobrar muito o cotovelo para executar um movimento, tá vendo? Aí o que acontece? Você vai dobrando o movimento, ele vai querendo entrar para dentro. Ou seja, você vai ter que seguir a direção da polia. Está rodando aqui, ó. Então você vai ter que abrir bem o braço, deixa o braço bem aberto, e aí você segue a direção da polia, ó. Tem que acompanhar a direção da polia, a direção da força, que é a resistência. Às vezes o pessoal está acostumado a fazer no articulado, onde tem costume de dobrar mais o braço, só que aqui você não tem opção. A única opção sua é seguir a direção da polia. O outro erro que eu vejo bastante o pessoal cometer é tirar as costas do banco, deixar as costas sem apoio, fazer assim, ó. Você não quer fazer isso, você sempre quer deixar as costas bem estabilizadas no banco, que é o seu contra-apoio, porque você está fazendo força para frente, automaticamente essa resistência vai empurrar você para trás. Então você precisa do banco para estar bem apoiado. O contrário, você não vai conseguir progredir muito nesse movimento, só se você roubar do jeito que eu demonstrei. Então é interessante que você deixe suas costas sempre bem estabilizadas. Estufa bem o peito, esquece as escápulas, só estufa o peito e realiza o movimento com o peito estufado. Tá? Desse jeito, você não vai precisar se preocupar em retrair a escápula, em protrair a escápula. Você estufando o peito, ela já vai estar bem estabilizada lá atrás. Aí você só não tirar as costas do banco, certo? No posterior de ombro não tem muito segredo. É basicamente seguir a direção da polia e fazer o movimento. Tem gente que prefere ficar mais aqui atrás, tem gente que prefere apoiar o peito e deixar mais aqui na frente.
tá? Isso aqui é individual. A única coisa que eu sugiro é que você deixe o cotovelo bem esticado, tá? Não dobrar muito o cotovelo. Não deixe o movimento mais curto dessa maneira. Ou seja, estica bem o cotovelo e faça o movimento. A gente vai ter mais amplitude e vai colher todos os benefícios do exercício. Bom, pessoal, esse é o nosso novo aparelho. Deixe aqui nos comentários se ficou ainda alguma dúvida para que eu possa esclarecer. Obrigado a todos.